Independência ou morte? Essa é a frase do famoso Grito do Ipiranga dado pelo Dom Pedro I no ano de 1822. Frase que marca o início da nossa independência em relação a Portugal. Porque, como você sabe, nós somos colônia de Portugal, nós pertencíamos à coroa portuguesa. Essa realidade começou a mudar a partir do ano 1808, quando o Napoleão forçou a vida da família real portuguesa aqui para o Brasil colônia. Sim, meus queridos, o Napoleão. O Napoleão tem a ver, por incrível que pareça, com a nossa independência. Vamos falar um pouquinho melhor disso. Esse mapa aqui, tá? Nos ajuda a entender o tamanho do poderio do Napoleão, tá? Essas regiões aqui com essa cor, tá? Eram regiões que o Napoleão e a França dominavam diretamente, ou seja, que ele governava diretamente. Essas regiões com essas cores aqui, ó, veja que pega Espanha, Suíça e tal, eram regiões que os governantes tinham que obedecer diretamente o Napoleão, eram regiões dependentes, que os governantes obedeciam diretamente a ele, tá? Governantes que ele trocou o rei, botou outro no lugar, enfim, ele botou governantes para obedecer ele. O que acontece? O que mais tem aqui nesse mapa, tá? Vocês vejam que tem uma linha aqui. Essa linha tá mostrando o que ficou conhecido como bloqueio continental, que foi uma ideia do Napoleão, porque para ele, assim, o que mais ele queria era conquistar a ilha chamada Grã-Bretanha, né? O Reino Unido da Grã-Bretanha. Como ele não estava conseguindo invadir militarmente, porque a Grã-Bretanha é uma ilha, qual foi a ideia do Napoleão? Fazer um bloqueio continental, ou seja, forçar com que todos os países aqui do continente europeu, que eles não fizessem nenhum tipo de negócio com a Inglaterra, que nem enviassem produtos para eles e que nem recebessem produtos deles, porque daí assim o Napoleão conseguiria derrotar a Grã-Bretanha economicamente, dando um baita prejuízo para a Inglaterra. O Napoleão não vai sossegar até todos os países da Europa seguirem a orientação dele de bloqueio do comércio contra a Inglaterra. Aí, nessa época, nós temos o Dom João VI como príncipe regente lá de Portugal. Ele ainda não é o rei porque a mãe dele, a rainha Maria, ainda era viva, mas ele já era, teoricamente, o rei de Portugal. Ela morre logo em seguida também. Acontece que o Dom João VI entra num grande dilema, tá? Porque o Napoleão deve ter mandado um recado para o Dom João VI do tipo assim: olha, senhor príncipe regente aí, governante de Portugal, ou o senhor obedece o bloqueio continental e para imediatamente de fazer comércio com a Inglaterra, ou eu, Napoleão, irei invadir e bombardear Portugal. Bom, frente a isso, né, o Dom João VI deve ter ficado muito irritado. Por quê? Porque a Inglaterra era o principal parceiro econômico de Portugal. Como é que ele ia romper relações com os ingleses? Aí o Dom João VI procurou os ingleses. E o que eles responderam? Ah, o Napoleão quer que o senhor rompa relações comerciais conosco? Pois se o senhor obedecer ao Napoleão, quem vai bombardear, invadir Portugal seremos nós, os ingleses. Gente, vocês já pensaram no tamanho do dilema? É tipo assim, ó, o Dom João VI ficou no se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele obedece Napoleão, ele se ferra com a Inglaterra, se ele obedece a Inglaterra, ele se ferra com o Napoleão. Aí, como que a coisa foi resolvida? Os ingleses deram uma ideia para o Dom João VI. Falaram o seguinte para ele, olha só, tu tens uma colônia lá do outro lado do Atlântico, né, o Brasil. Quem sabe, tu pega a tua família, vai para lá, a gente te escolta, porque a Inglaterra tinha a maior marinha da época, escoltava, e ele vinha para cá e deixa o Napoleão invadir Portugal, paciência, o que vão fazer? Não tem jeito, ele tá varrendo tudo. E é isso que acontece. A Inglaterra escolta a família real portuguesa e aí eles vêm para cá. Só que um detalhe interessante é que assim, ó, não vem só a família do Dom João VI, tipo ele, a esposa dele, a Carlota Joaquina, os filhos, aí vem Dom Pedro I também, né, o que vai ser depois rei do Brasil. Só que ele vem criança para cá. E eles vêm para cá em 1808. Só que não vem só a família, vem em torno de 15 mil pessoas. O Dom João VI vem de mala e cuia para o Brasil. Ele traz todos os nobres que ele pôde trazer, todos os condes, os duques, a corte dele. Ele pega e passa a mão no cofre lá de Portugal, pega toda a riqueza que ele pode pegar. Ele pega obras de arte, ele pega a biblioteca real lá de Portugal, bota todas as principais obras nos navios também e vem para o Brasil. Quando ele chega aqui, ele para primeiro na Bahia, tá?
Aí, quando ele para na Bahia, tem uma história engraçada que contam, né? Que dizem que as senhoras, as nobres, pegaram piolho no caminho, no navio, e muitas rasparam o cabelo. Dizem que quando eles chegaram no primeiro porto, aqui no Brasil, que foi em Salvador, muitas nobres estavam com o cabelo raspado. E aí as senhoras daqui do Brasil, lá da sociedade da Bahia, vendo aquelas nobres vindo da Europa com o cabelo raspado, pensaram que, nossa, é a última moda na Europa. E rasparam o cabelo também. Até que ponto isso é verdade a gente não sabe, mas, sério, eu não duvido. Bom, chegando aqui no Brasil, chegando ali na Bahia primeiro, depois ele vai para o Rio de Janeiro. Chegando ali na Bahia, o que o Dom João VI faz? Ele faz a abertura dos portos às nações amigas. Gente, teoricamente, isso já é o início da independência. Por quê? Porque ser uma colônia, tá? Ser uma colônia significa que a gente só podia fazer comércio com quem era o nosso dono, que no caso era Portugal. Então, quando a gente era colônia, só podia comprar produtos e vender produtos para Portugal. Quando o Dom João VI chega aqui, ele acaba justamente com isso. Ele acaba com essa a obrigação de fazer comércio só com Portugal. Até porque Portugal não existe mais. Portugal acaba sendo invadida pelo Napoleão quando Dom João VI sai de lá, o rei abandona o barco. Então, o Brasil fica autorizado com a chegada do Dom João VI a fazer comércio com quem quiser. Claro, as nações amigas, diga-se de passagem, principalmente a Inglaterra, que vai ter taxas, impostos, né, especiais para poder fazer comércio aqui com os brasileiros. Bom, outras coisas que vão acontecer, tá? Que vai transformar a vinda da família real aqui para o Brasil, e eles chegam primeiro em Salvador, mas eles se instalam mesmo no Rio de Janeiro. Quando eles chegam aqui em 1808, vai começar a surgir os bancos. O primeiro banco é o Banco do Brasil. Dom João VI cria o Banco do Brasil porque ele saca todo o dinheiro que tinha lá em Portugal, chega aqui no Brasil não tem banco. O Brasil é uma colônia, então o Brasil não tem banco, não tem universidade, o Brasil não tem nada. O Brasil é só uma colônia. Aqui se produzia açúcar, se produzia alimentos, tinha mineração, e era isso, né? A gente não tinha uma estrutura de país com bancos, com bibliotecas, com escolas, porque não era um país, a gente era uma colônia. Só que quando Dom João VI chega aqui, ele, além de criar o Banco do Brasil, ele cria a Biblioteca Nacional, ele começa a investir no embelezamento das cidades, principalmente no Rio de Janeiro, ele cria chafarizes, cria praças. O país começa a ficar com uma cara de país, né? Com a derrota do Napoleão, que ali passa um pouco tempo, ali perto dos anos 1800, tá? O Napoleão é derrotado finalmente na Batalha de Waterloo. Quando Napoleão é derrotado lá na Europa, o Dom João VI pode, né, depois de anos aqui no Brasil, ele pode voltar lá para Portugal. E ele é pressionado a voltar para Portugal, porque o Napoleão, quando ele é derrotado, o Dom João VI não volta imediatamente. Por quê? Porque ele acabou se envolvendo aqui com um conflito que foi a... Você sabe o Uruguai? O Uruguai é um país aquele pertinho aqui do Rio Grande do Sul, coladinho do Rio Grande do Sul, né? O Uruguai é tomado pelo Brasil. O Uruguai vira, por um tempo, um estado do Brasil. Então, o Dom João VI estava envolvido em tomar o Uruguai para ele, tá? O Uruguai ainda não era o Uruguai, ele era, para vocês terem uma ideia, um estado do Brasil. Então, o Dom João acaba se enrolando aqui no Brasil e ele acaba começando a ser pressionado lá em Portugal, né? Que acontece até uma revolução chamada Revolução do Porto, onde muitos nobres que ainda estavam lá, e burgueses principalmente, começam a exigir o retorno do Dom João VI para o país. E eles querem que o Dom João VI volte, e não só que ele volte a ser o rei de Portugal, mas que ele volte a tratar o Brasil como uma colônia. Só que depois, né, de tudo que aconteceu aqui, não tinha mais como voltar a ser o que era antes. O Brasil, antes do Dom João VI voltar para Portugal, ele já tinha até mudado de nome. A gente tinha se tornado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, a gente foi elevado à categoria de reino. Então não tinha mais como voltar atrás e a gente voltar a ser uma colônia. O caminho já... A única coisa que estava faltando, porque a gente se tornou um reino unido a Portugal, era a gente não ser mais unido a Portugal. Então ainda não era a independência. O que estava faltando para a independência? Bom, quando Dom João VI acaba, enfim, voltando para Portugal, o Dom Pedro I não volta. Ele fica e fica como uma espécie de representante do Dom João VI aqui no Brasil. Mas o Dom Pedro I se rebela contra o pai dele e acaba não seguindo as orientações que o pai dele manda lá de Portugal.
Porque quando ele volta para Portugal, ele quer que o Brasil volte a se comportar como uma colônia. E o Dom Pedro I, que cresceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele tinha amigos poderosos, amigos brasileiros poderosos, muito influenciados pelo iluminismo, principalmente, e que viam, né, com maus olhos essa coisa de colônia. Eles queriam que o Brasil fosse independente, fosse livre. Então, o Dom Pedro I acaba sendo influenciado a declarar a independência do Brasil. A independência acaba sendo declarada quando, num dia que o Dom Pedro I estava fazendo uma viagem, né, do trabalho dele, né, como governante, ele era representante de Dom João VI, ele estava passando por São Paulo, passando as margens do rio Ipiranga. E, gente, esqueçam aquela ideia do Dom Pedro num cavalo, deixa eu pegar um cavalo com uma espada, não sei o que, aquela coisa toda. Não foi assim. Dizem que ele estava montado num burro, que neste dia ele estava com dor de barriga e que ele parou para se aliviar da dor de barriga que ele estava. No momento que ele parou, é o que contam, ele recebeu um pessoal que vinha vindo correndo atrás dele com um recado que vinha do rei de Portugal. E aí, nesse recado, né, ordenava que ele seguisse as ordens do Dom João VI e parasse de fazer o contrário do que a coroa estava mandando, que ele retornasse a Portugal. Quando ele recebe este recado, ele considera uma afronta, e é aí que dizem que ele pega a sua espada, levanta e faz o famoso grito do Ipiranga: independência ou morte. E é esse o momento que é tido como o momento do início da nossa independência. Essa data é marcada no dia 7 de setembro de 1822. A partir daí, o Brasil vira um país independente e não tem mais que obedecer às ordens de Portugal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, me procurar. Espero ter ajudado, espero que tenham entendido. Se inscrevam no meu canal, deixem comentários e sugestões para novos vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo.